Deputado, a gente está, né, numa semana aí bem mais emblemática até em relação a esse assunto envolvendo Petrobras. Ontem tivemos, né, o pedido ali de demissão do atual presidente. Agora há pouco a gente estava ouvindo até o próprio ministro de Minas e Energia falando também, né, sobre que o governo não pode interferir. Inclusive, estava lendo um artigo seu ontem, né, do Poder 360, onde o qual o senhor disse que o atual, né, presidente da Petrobras teria se negado a pedir a demissão anteriormente pelo simples fato de querer receber ao menos mais 2 meses daquele vultuoso e, segundo o senhor, ilegal salário de R$200 mil mensais, que acaba sendo 6 vezes até maior que o salário do presidente da República. Queria até falar mais sobre este tema, né, começar a nossa conversa já por esse assunto, e que isso, possivelmente, uma própria CPI poderia revelar esses, né, valores aí até que o senhor chama de absurdos. Eu queria entender realmente, né, um pouco mais da sua fala neste artigo, quais seriam, né, os outros absurdos a qual o senhor se referiria ali naquele artigo e o que mais a CPI pode revelar sobre Petrobras. Bom, o artigo era sobre teto de gastos, que também tem influência no processo do preço da Petrobras, porque nós temos um problema grave com o teto de gastos, que ele foi criado em função do valor de gastos corrigido pela inflação. E usam isso como desculpa que não pode se criar um fundo para compensar o preço dos combustíveis em função da afronta ao teto de gastos. Só que o teto de gastos foi criado no momento em que você tinha uma arrecadação, e hoje você tem uma arrecadação muito maior. É como eu sempre costumava dizer, uma pessoa que ganha R$5 mil de salário por mês, tem que gastar pelo salário de 5 mil. Mas se ela passa a ganhar 10 mil, ela efetivamente tem que passar a gastar, ou poder passar a gastar, em função do seu novo salário. Então, dentro desse contexto do teto de gastos, justamente que é uma desculpa para que a gente não crie esse fundo, porque vai afrontar, virou um texto bíblico, é como se você afrontasse a palavra de Deus, eu debati e surgiu no feriado o aumento inesperado dos preços da gasolina e do diesel. E um diretor que foi demitido já pelo presidente da República, tinha sido demitido pelo presidente da República publicamente, se negava a sair, porque nós temos 2 problemas graves ali. O primeiro é a lei das estatais, eu escrevi sobre isso, a Lei 13.303, que ela começou comigo, como presidente da Câmara, a circulação dela começou comigo, num acordo com o presidente do Senado da época, começou a tramitação pelo Senado, e ela acabou, que era uma lei que foi feita para se combater o PT das estatais. Essa que é a verdade. Estava no auge daquela crise, se queria impedir que o PT continuasse tendo a gestão das estatais do jeito que estava. Então começamos a tramitar essa lei, que acabou concluindo depois da minha saída, e o texto ficou debaixo da pressão daquele momento. E esse texto criou tantas amarras que o Estado perdeu o controle das suas estatais, essa que é a verdade. Perdeu o controle e o poder de comando das suas estatais. E esse diretor, que foi demitido pelo presidente da República para sair, vai levar 90 dias. Porque é comitê disso, é comitê daquilo. É uma situação surreal. A União, que é a acionista majoritária da Petrobras, não tem condições de fazer imediatamente a sua vontade. Por quê? Esse diretor não quer sair antes? Porque está ganhando R$200 mil por mês. E a Constituição veda que efetivamente nós temos o seguinte, qualquer dirigente, qualquer funcionário público, o diretor da estatal, o diretor da Petrobras, o funcionário da Petrobras é concursado público. Ele não entra se não for para concurso público. Ele não pode ganhar mais que o presidente da República. É assim que se dá a administração pública. Então, quando você vê alguém ganhando R$200 mil por mês e participação de lucro dividida pela diretoria de $6 milhões no ano de 2021, alguma coisa está errada. Então eles têm que botar esses preços altos para poder criar um lucro maior para eles ganharem mais dinheiro. Os funcionários do governo. Então ele quis ficar mais 2 meses para continuar ganhando isso. Na verdade, ele vai ficar o tempo que for. Ele ganhava no Ministério das Minas e Energia um salário que não deveria chegar a R$20 mil por mês. Passa a ganhar 200, aí realmente ele não quer ir embora. Então eu coloquei isso no artigo para mostrar que esse é um dos absurdos. Nós temos um problema que as estatais, elas infelizmente, elas não pertencem mais à União. Nós temos que tomar uma atitude. As estatais, estatal como a Petrobras, ou nós privatizamos ou estatizamos, porque hoje ela pertence aos investidores. A União só tem 28% do capital da Petrobras.
Quando falo que tem um dividendo absurdo, a União recebe 28% desse dividendo. 72% está no mercado. E os funcionários recebem os benefícios corporativos que nenhum outro patrão privado paga. Então está certo em querer investigar isso, está certo em colocar um freio nisso. Nós precisamos acabar com esse benefício que se criou a cada dia maior em função da própria lei das estatais que criou um mundo à parte. Então o que adianta a União ser dona de uma empresa estatal se ela não tem nenhuma finalidade para ajudar a população, que é quem sustenta ou quem criou com seus impostos? Qual é a lógica que a gente tem numa empresa, qualquer que seja a empresa, que no ano de 2021 teve de lucro 50% do seu capital? Nem cocaína os traficantes ganham tanto quanto ganhou a Petrobras. 50% do capital foi o lucro no ano. Então essa coisa precisa acabar. A gente precisa colocar um freio nisso, alguma coisa tem que ser feita.